Olá, que Deus abençoe vocês abundantemente. Hoje, o assunto deste vídeo é um pouquinho polêmico e bastante complicado, porque muitas pessoas têm dúvida a respeito da primeira guerra que houve lá no céu. Muitas pessoas também têm dúvida a respeito da origem do mal. Como é que isso aconteceu? Bom, para responder a essas perguntas e outras mais, é só você continuar assistindo o vídeo. Mas antes eu gostaria de mencionar a você que esse vídeo é meramente informativo. Cabe a você tirar suas próprias conclusões. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e me seguir lá no Instagram aqui do canal, tá? Que eu vou deixar o link aqui embaixo e aparecendo aqui para vocês na telinha. Lá vocês ficam por dentro de tudo e dos próximos vídeos que vai ter aqui no canal. Há muitos anos atrás, em um lugar chamado céu, que era perfeito e maravilhoso, Deus criou um ser esplêndido em luz, que hoje vocês o conhecem pelo nome de Lúcifer. Mas o que vocês não sabem é que em nenhuma passagem da Bíblia o termo Lúcifer, a palavra Lúcifer, é citada. O nome Lúcifer foi criado pelos homens para se atribuir ao anjo caído, ao anjo rebelde, ao diabo, tá? O nome Lúcifer significa estrela da manhã, filho da alva, dentre outros significados. Mas eu vou repetir. O nome Lúcifer foi criado pelos homens para se atribuir ao anjo rebelde, em seu período de rebelião e depois que ele caiu. Vamos entender mais um pouquinho a respeito dessa guerra que houve lá no céu. Mas antes, eu gostaria de falar mais um pouquinho a respeito do diabo, de como ele era antigamente, antes da revolta, antes da rebelião, ou antes da guerra, como a maioria de vocês já conhece. O diabo, gente, ele existe. E tanto é que a Bíblia fala que ele é o governante desse mundo. Mas eu vou trazer uma boa notícia para vocês nesse vídeo. Que o governo do diabo futuramente vai ser destruído. E todos aqueles que estavam junto com ele, ou seja, a terça parte dos anjos, também serão destruídos, junto com as pessoas más. Todavia, os que obedecerem a Deus, seguirem e guardarem os seus mandamentos, serão salvos. Tá bom? Mas vamos entender mais um pouquinho como o diabo era antes da revolta. E para isso, eu convido vocês aí a abrirem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 28, no versículo 12, que diz assim: Filho do homem, cante uma lamentação a respeito do rei de Tiro. Diga a ele: assim diz o soberano Senhor Jeová. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, jardim de Deus. Estava adornado com todo tipo de pedras preciosas: rubi, topázio, jaspe, crisólito, ônix, jade, safira, turquesa e esmeralda. E os engastes e suportes delas eram feitos de ouro. Tudo isso foi preparado no dia em que você foi criado. Eu designei como querubim protetor, ungido. Você estava no Monte Santo de Deus e andava por entre pedras de fogo. Você era íntegro nos seus caminhos, desde o dia em que você foi criado
até o dia em que se achou injustiça ou iniquidade em você. Por causa do seu grande volume de negócios, você ficou cheio de violência e começou a pecar. Por isso, eu o expulsarei do monte de Deus como alguém profano e o eliminarei, o querubim protetor do meio das pedras de fogo. Seu coração se tornou arrogante por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu glorioso esplendor. Vou lançá-lo por terra. Farei de você um espetáculo diante dos reis. Por causa da sua grande culpa e dos seus negócios desonestos, você profanou os seus santuários. Farei irromper um fogo no seu meio, e ele o devorará. Reduzirei você a cinzas sobre a terra, diante de todos os que o observam. Ou seja, o diabo, antes da rebelião, ele era um ser totalmente dotado de riquezas. E por isso, por causa disso, por causa dessas riquezas, ele foi corrompido. E se vocês prestaram bem atenção na leitura, o diabo ele era um querubim. Bom, existe uma hierarquia angelical dentro da Bíblia, que é como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Lá embaixo ficam os anjos. Os anjos, eles são responsáveis por entregar mensagens ao povo de Deus, aos escolhidos. Como, por exemplo, lá no livro de Mateus, Gabriel, ele é um anjo e ele deu a mensagem a Maria dizendo que ela ia conceber Jesus. Tem os arcanjos, que são aqueles anjos que lutam, que vieram para guerrear, como Miguel, por exemplo, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 12, que já já a gente vai ler. Tem os serafins, que são aqueles responsáveis por fornecerem louvores a Deus. E tem os querubins, que são anjos que protegem alguma coisa, tanto aqui na terra como lá no céu. O anjo Raziel, por exemplo, não é mencionado na Bíblia, porém, ele é conhecido como um querubim que protege os segredos e mistérios dos céus, tá? Mas isso aí fica para um outro vídeo. Enfim. E o diabo, ele era um querubim, protetor do jardim do Éden, porque aqui falam, você estava no Éden, jardim de Deus. Aí, quando a gente vai lá pro capítulo 16, diz assim, o querubim protetor do meio das pedras de fogo. Ou seja, ele era um querubim ungido, como diz aqui no capítulo 14 também. Eu designei como um querubim protetor ungido. Ou seja, o diabo antigamente, além dele ser um querubim ungido por Deus, ele era o protetor do jardim do Éden. Mas, por causa, de todas as riquezas que ele tinha, isso corrompeu o coração dele. As riquezas corrompeu o coração dele. E aí, ele caiu do céu. Lá em Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, diz assim, como você caiu do céu, ó brilhante, filho da aurora, como você foi derrubado por terra, você que derrotava nações, você disse no seu coração, subirei aos céus, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me sentarei no monte de reunião, nas partes mais distantes do norte, subirei acima das nuvens, eu me tornarei semelhante ao Altíssimo, mas é na sepultura que você será lançado, nas partes mais profundas
mais profundas da cova. Ou seja, como o coração do diabo foi corrompido pela beleza dele, pelas riquezas dele, aconteceu o quê? Que ele caiu do céu e junto com ele foram a terça parte das estrelas do céu, também conhecido como a terça parte dos anjos, tá? Caíram, né? E eles guerreavam, né? Eles derrotavam outras nações, porém ele caiu. Por quê? Na mente dele, ele colocou o seguinte: eu vou subir acima de Deus, vou ser semelhante a Deus. Ou seja, ele queria ser Deus sem poder. Então, por isso, ele caiu. Mas espera aí, será que ele caiu logo assim de imediato? A Bíblia acaba de falar aqui, você que derrotava as nações. Ou seja, se eles derrotavam as nações, isso quer dizer que essa guerra demorou um tempinho para acontecer, né? Aconteceram várias outras coisas que a Bíblia não menciona, porém, essa guerra demorou um bom período para acontecer. Mas quando aconteceu, o diabo caiu junto com ele a terça parte dos anjos. E vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dessa guerra? Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, onde diz assim: e rompeu uma guerra no céu. Outras traduções falam assim: e houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam. Mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Ouvi uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Para tudo, para tudo. Agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Ou seja, Deus já existia, né? E a autoridade do seu Cristo. Quem é Cristo? Jesus. Ou seja, isso prova que só mora lá no céu Deus, Jesus e os anjos. Só, tá? Somente. Muitas pessoas têm o costume de dizer que quando alguém morre, a alma daquela pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Mas essa não é a verdade. E esse assunto vamos deixar para um outro vídeo, tá bom? Para não confundir a cabeça de vocês aqui. Mas a Bíblia aqui já confirmou que quem só mora lá no céu é Jeová Deus, Jesus e os anjos. E quando houve essa guerra, né, entre Miguel e o diabo e os seus anjos foram lançados aqui na terra. Releia aí comigo o capítulo 9. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Toda a terra habitada por quem? Por nós, seres humanos. Ou seja, o diabo só caiu do céu quando Deus já tinha feito a primeira família, Adão e Eva. O diabo só caiu quando a terra já estava sendo habitada por uma boa quantidade de seres humanos, feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Continuando, ele foi lançado para baixo, a terra, ou seja, ele foi lançado aqui. E a terra já estava feita quando isso aconteceu, tá?
Mas, continuando lá no capítulo 10, né? Agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram a própria vida, nem mesmo ao encarar a morte. Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem nele. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sai, perdão, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Ou seja, uma boa notícia para vocês é que o diabo futuramente vai ser destruído. Junto com ele, a terça parte dos anjos, né, que caiu, e as pessoas mais. As pessoas que só querem o mal daqueles que adoram, daqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e aqueles que adoram a Deus, que acreditam num Deus só. Você já pode ficar tranquilo e já pode saber que o diabo, a terça parte dos anjos, que as pessoas mais vão ser destruídas. Isso não é uma boa notícia? E aqui na terra só vai morar as pessoas que obedecem e guardam os mandamentos de Jeová no coração. Olha só que boa notícia. Pois é. Ou seja, algumas religiões ensinam que a guerra nos céus aconteceu de imediato. Mas a gente já pôde comprovar aqui que demorou um bom tempo para essa guerra acontecer, né? Só veio acontecer essa guerra quando já havia aqui na Terra uma boa quantidade de seres humanos, né? Por isso que a Bíblia fala: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês com grande ira. Ou seja, já havia uma boa quantidade de seres humanos aqui na Terra. E a Terra já havia sido feita, tá? E aí eu tenho aqui um resuminho para vocês assim, né? Eu até anotei aqui para não distorcer. Para algumas religiões, presta atenção, para algumas religiões, Lúcifer é só um nome dado para se referir ao rei Tiro da Babilônia. E a frase, por isso eu o expulsarei do Monte Santo de Deus, se referindo à queda da Babilônia. Mas, para outras religiões, Lúcifer é realmente um anjo caído. Essa foi a anotação aqui que eu fiz. Mas, Drica, por que você fez essa anotação? Porque justamente algumas religiões aí dizem que Lúcifer foi um nome dado para se referir ao rei de Tiro, né, que era um rei da Babilônia, e que ele tinha se desviado dos caminhos de Deus, né, e começou a adorar ídolos pagãos, né? E a parte que a Bíblia fala assim: "E os expulsarei do Monte Santo de Deus", se refere justamente à queda da Babilônia, né? Porque depois a Babilônia teve vários reis, né? E um dos reis mais famosos da Babilônia foi o rei Nabucodonosor, né? Mas depois do rei Tiro, não teve mais nenhum rei na Babilônia. Ou seja, a Babilônia ela caiu. O foco do vídeo de hoje é que o nome do diabo não é Lúcifer, como eu já falei lá no início, né? E que ele tem pouco tempo e vai ser destruído futuramente, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou parar por aqui para não confundir vocês com outros assuntos que vão vir nos vídeos futuros, nos próximos vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você teve alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou
amar ler todos eles e tirar as dúvidas segundo a palavra de Deus, tá? Beijo a todos e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.